Hoje nós vamos meditar no Evangelho de Mateus capítulo 8. Já vamos iniciar falando que Jesus cura um leproso. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. O leproso chegou diante de Jesus, já adorando o mestre, e reconheceu que Jesus tinha poder para poder arrancar aquela lepra da sua pele. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Aquele homem ficou totalmente são, curado. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Agora, do versículo 5 em diante, vai destacar Jesus curando o empregado de um oficial romano. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe. Um homem, um centurião, um soldado romano, que era responsável por 100 soldados. Era um centurião, chefe de 100 soldados. E dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas disse somente uma palavra, e meu criado há de sarar. O centurião reconheceu a santidade de Jesus e reconheceu o quanto ele era pecador, mas ele assumiu a sua fé e creu que se Jesus dissesse apenas uma palavra, o servo dele ficaria totalmente livre de todo tipo de tormento, ficaria totalmente curado. Pois também eu sou homem, sob autoridade, e tenho soldado as minhas ordens, digo a este vai, ele vai, a outro vem, ele vem, e ao meu criado faz isto, ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. O próprio Senhor Jesus destacando como esse centurião tinha exemplo de fé. A fé é fundamental na nossa vida espiritual. Sem fé é impossível agradar a Deus. É muito, muito interessante. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se à uma mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como crestes te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Jesus viu a fé naquele centurião. Através da fé do centurião, o seu criado ficou totalmente livre de todo tipo de tormento, todo tipo de doença, de mal. Agora o versículo 14 em diante vai destacar que Jesus continua curando muitas pessoas. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, levantou-se e serviu-os. Jesus tocou na sogra de Pedro, e a febre teve que ir embora. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos. O poder da palavra de Jesus libertou várias pessoas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, o profeta messiânico, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mais de 700 anos atrás já tinha uma profecia que Jesus levaria sobre ele as nossas enfermidades e todas as nossas doenças. Jesus, ele é tremendo. Versículo 18 já vai destacar algumas pessoas desejando seguir Jesus. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passasse para o outro lado. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus estava dizendo: uma hora eu estou aqui, daqui a pouco eu estou em outro lugar, porque eu tenho uma missão: salvar, libertar, curar. Jesus estava nos ensinando que a missão, que o propósito está acima de qualquer proposta.
Versículo 21. E o outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-te-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultar os mortos. Ele estava dizendo: você tem agora uma missão, alguém vai cuidar disso. Versículo 23 já vai destacar Jesus acalmando uma tempestade. Fica calmo, a tempestade que você está passando, ela vai passar. Porque Jesus, quando entra no barco, até a natureza precisa respeitar a voz de Deus, na pessoa de Jesus. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Seguiram certinho. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. No meio do caos, Jesus estava em paz. No meio da tempestade, Jesus estava dizendo o seguinte: acalma o seu coração. Jesus está o tempo todo nos ensinando para vencer a ansiedade, a tempestade com a paz. A paz que o mundo não pode nos dar, Jesus, ele o tempo todo tem nos dado. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Olha que interessante. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Sabe quem é este homem? É Jesus de Nazaré. Todo ser humano precisa reconhecer quem é Jesus. Jesus é aquele que tem todo o poder sobre os céus e sobre a terra. Versículo 28, destaca Jesus curando 2 homens endemoniados, possessos de demônios, Jesus libertando. E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram, dizendo: se nos expulsas, permita-te-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhe disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. Eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. Eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Aonde Jesus pisa, o mal tem que sair. Quando Jesus pisa no lugar, o mal, ele precisa desaparecer. Quando você pisar em algum lugar, em alguma terra, declara a autoridade de Jesus sobre a terra, porque ele tem poder de colocar todas as coisas no lugar. Eu tenho certeza que esse momento, com a palavra, falou muito em seu coração. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.